Graça e paz. É com muita alegria que podemos estar aqui esta manhã para podermos nos debruçar sobre a Palavra de Deus com uma tradução na nossa língua. E por isso, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, neste momento pedimos-te que possas ser com a pregação da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito possa transformar vidas aqui neste lugar esta manhã, por meio da Tua Palavra. Esta Palavra que nós queremos que é divinamente inspirada e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Na nossa vida existe algo que nós usamos todos os dias. Em casa, no trabalho, na igreja, até no trânsito. Algo que parece muito pequeno, mas que tem poder para criar e tem poder para destruir. Tem poder para curar e tem poder para ferir. Tem poder para edificar e também tem poder para arruinar. Eu estou a falar da nossa língua. Vivemos numa cultura em que as palavras são lançadas para fora muito depressa. Diz-se o que se pensa, publica-se o que se sente, responde-se sem filtro. Mas Deus nunca tratou o nosso falar como algo trivial. Desde Gênesis a Apocalipse, as palavras têm peso. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus afirmou que pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E Tiago dedica uma parte da sua carta para tratar do problema que nós temos na nossa língua. Porque o problema da língua não é só um problema de expressão, um problema de comunicação. Na verdade, meus irmãos e amigos, o problema da língua é um problema de coração. Como disse Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. A boca apenas revela o nosso íntimo. A boca apenas revela o que está no nosso coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, que se encontra na página 1151 das Bíblias que estão à nossa frente. Tiago 3, do versículo 1 ao versículo 12. A passagem que também tivemos a oportunidade de estudar durante a semana no estudo bíblico. E diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, muitos de vós não queirais ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quiser a vontade daqueles que a governam. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição.
Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Depois de lermos este trecho da Epístola de Tiago sobre o uso da língua, é essencial lembrar-nos de que isto se trata de uma carta e que devemos ter em conta não apenas este texto, mas o todo da carta. É necessário lembrarmos o caminho que Tiago tem trilhado até aqui nesta carta. Tiago está a escrever a cristãos judeus que estão dispersos. Irmãos que, por causa da perseguição e da dispersão, estavam a viver em contextos hostis, com provações, com tentações. Mas o que mais preocupa a Tiago não são as circunstâncias externas, mas sim aquilo que se passa internamente com cada um. O foco da carta é mostrar que a fé que professamos precisa ser coerente com a vida que vivemos. Nos capítulos anteriores, Tiago começa por falar sobre as provações e mostra que elas revelam se a nossa fé é firme ou inconstante. Ele diz que devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porquê? Porque a fé verdadeira age. No capítulo 2, Tiago confronta o favoritismo na igreja, a preferência pelos ricos em detrimento dos pobres, mostrando que isso contradiz a fé no nosso Senhor. E depois, talvez o ponto mais famoso desta carta, ele mostra que a fé sem obras é morta. Uma fé que não se traduz em ações concretas é vazia e inútil. Depois de falar de fé sem obras, Tiago aborda outra área onde a fé deve ser visível: a forma como nós falamos. A transição é natural e também ela intencional, porque a língua é uma das áreas mais visíveis e perigosas onde se vê se a fé é viva ou morta. Se a fé verdadeira produz obras, ela também precisa produzir palavras coerentes e sábias. E Tiago vai mostrar que usar a mesma boca para louvar a Deus e ferir pessoas feitas à imagem de Deus é um absurdo espiritual. Portanto, o que temos aqui não é um parênteses, mas a continuação do seu argumento central. A fé verdadeira transforma tudo, inclusive o que nós dizemos. Para esta mensagem, amados irmãos e amigos, eu então proponho dividir em 5 pontos para entendermos tudo aquilo que Tiago quer dizer nesta passagem. O primeiro ponto, a responsabilidade da língua. Como segundo ponto, a língua dirige. Como terceiro ponto, a língua destrói. Como quarto ponto, a língua revela. E como quinto e último ponto, a esperança da língua. Como primeiro ponto, então, temos a responsabilidade da língua, que, neste caso, está referente aos primeiros 2 versículos, que eu vou voltar a ler de uma forma um pouco mais rápida. Meus irmãos, muitos de vós não queirais ser mestres, sabendo que receberemos maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago inicia com uma advertência aos mestres, àqueles que ensinam na comunidade e que são um exemplo na comunidade. No contexto da igreja primitiva, o mestre tinha prestígio, tinha autoridade, mas Tiago lembra os ouvintes que essa posição exige responsabilidade espiritual elevada. Como Jesus ensinou, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, mais ainda será pedido. O ensino envolve influência, envolve direção. Logo, quem ensina tem uma responsabilidade maior. Mas Tiago não fica por aqui. Ele amplia o princípio
para todos. Todos tropeçamos. Ele diz, ele mesmo tropeça, quando ele diz todos tropeçamos. Mas destaca que tropeçar no falar é uma das áreas mais comuns e que o domínio da língua, na verdade, revela maturidade espiritual. Isto quando ele diz homem perfeito ou varão perfeito. Tiago começa assim porque a língua é a principal ferramenta do mestre, mas ela também é o termômetro da nossa espiritualidade. O que Tiago quer mostrar é que o nosso falar, na verdade, revela a nossa maturidade espiritual. E quanto maior a responsabilidade espiritual, maior o cuidado que devemos ter com as nossas palavras. Ele está a falar sobre a coerência entre a fé e o falar. Portanto, o domínio da língua é um dos sinais mais claros da obra de Deus no coração do cristão. Quem não controla o que diz revela um coração instável, imaturo e possivelmente não convertido. Irmãos e amigos, esta é a hora também de refletirmos naquilo que a palavra de Deus nos está a dizer. De que forma temos buscado usar o nosso falar de uma forma coerente com a fé que nós professamos. A maneira como falamos é um dos testes mais claros da nossa maturidade cristã. Devemos examinar o nosso falar no nosso dia-a-dia, na nossa casa, no nosso trabalho e até no trânsito, como vimos na introdução. Será que o nosso falar tem refletido o nosso temor a Deus? Ou, na verdade, nós temos sido dominados pela nossa carne? Temos sido dominados pelos impulsos da carne? Lembremos-nos que a língua é um espelho daquilo que vai no nosso coração. Devemos pedir a Deus que nos guarde, nos proteja e que refreie a nossa língua para podermos falar com sabedoria e com amor. Que Deus nos possa livrar de termos um coração insensível ao ponto da nossa língua descontrolada já não ser um problema para nós. É importante refletirmos para não cairmos no erro de acharmos que este tema é só para o nosso irmão que está ao nosso lado. Também, enquanto igreja, devemos cultivar um ambiente onde o falar é tratado com responsabilidade espiritual. Devemos deixar para trás conversas que não são edificantes e que muitas vezes só alimentam o nosso pecado e o pecado dos que nos rodeiam. Devemos buscar ter conversas edificantes e que levem os outros irmãos a amadurecer espiritualmente, em vez de sermos pedra de tropeço uns para com os outros. Como segundo ponto, temos então a língua dirige. Começámos com a responsabilidade da língua e agora, como segundo ponto, a língua dirige. E vamos ler novamente o versículo 3 até ao 5a. E diz assim: Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quiser a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Tiago continua a sua argumentação usando duas ilustrações. O freio que controla o cavalo e o consegue dirigir todo o seu corpo, e o leme que guia um navio que é enorme, mesmo por além dos ventos impetuosos. Ambos são pequenos, mas têm a capacidade de controlar algo muito maior. Um cavalo, um bicho enorme, que é controlado por um pequeno freio. Um navio enorme, com toneladas, é controlado por um pequeno leme. O argumento é claro. A língua, embora pequena, exerce uma influência muito grande. Ela guia as nossas ações, dirige as nossas decisões, molda
os nossos ambientes. A língua, apesar de pequena, vangloria-se da sua capacidade de impacto. Tiago está a demonstrar que a língua não é neutra. Ela tem o poder de dirigir a nossa vida e a vida dos que nos rodeiam. Tiago mostra que a língua não age sozinha. Ela responde à vontade daquele que a governa, ou seja, revela quem está no comando interior. Assim, a língua não é apenas um reflexo do nosso coração, mas também um instrumento de condução da nossa própria vida. Quem controla a língua está a dominar a direção do próprio corpo e também da sua própria conduta. De que forma estamos nós a ser dirigidos? Ou somos dirigidos pelo Espírito Santo, ou deixamos-nos ser dirigidos pela carne, através da nossa língua? A forma como falamos diz quem está ao leme e quem dirige a nossa vida. Se nós não estamos a ser transformados diariamente e ativamente pelo Espírito Santo, é porque estamos, na verdade, a depender de nós próprios e a ser influenciados pela nossa carne. E digo já, irmãos, isso não é algo bom. É algo, na verdade, que nós devemos corrigir. Temos de depender do Espírito para podermos dominar a nossa língua e, por consequência, todo o nosso ser. Com o nosso esforço, nós não vamos conseguir. Com as nossas próprias obras, nós não vamos conseguir. Só quando nós deixarmos de depender de nós próprios, nós, na verdade, vamos conseguir dominar a nossa própria língua. O nosso falar só revela aquilo que está dentro de nós. E se não dominamos o que falamos, muito menos dominamos o rumo da nossa vida e o rumo das nossas decisões. Só por meio do Espírito Santo irá ser possível a nossa língua ser dominada e, por consequência, todas as áreas da nossa vida. E então, isto termina o nosso ponto de a língua dirige, e vamos agora para o terceiro ponto. A língua destrói. A partir do 5b diz assim: vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refriar. Está cheia de peçonha mortal. Aqui Tiago muda o tom. Ele já mostrou que a língua controla, agora mostra um bocadinho mais. Que além de controlar, ela tem a capacidade de destruir. A língua é comparada ao fogo. Uma pequena faísca pode incendiar um grande bosque. É um mundo de iniquidade, como Tiago diz, ou seja, uma concentração de pecado que tem uma capacidade enorme de destruição. E não só, ela afeta o nosso corpo todo, contamina tudo aquilo que está ao seu redor. É inflamada pelo inferno. Que afirmação dura que Tiago faz aqui. É um instrumento do próprio diabo usado para a destruição. Enquanto a humanidade consegue dominar animais de grande porte, não consegue dominar a sua própria língua. A língua é instável, está cheia de veneno mortal, como Tiago diz. Tiago, na verdade, quer que nós percebamos o perigo. A nossa língua é incontrolável sem a graça do nosso Deus. E o problema aqui, amados irmãos e amigos, não é mecânico. Na verdade, o problema é espiritual. Tiago aprofunda aqui o seu alerta. A língua não só
tem a capacidade de direção, mas ela também tem a capacidade de destruir. E ela faz isso com um poder desproporcional e persistente. E é precisamente por isso que o Evangelho é tão necessário. A língua destrói porque está ligada a um coração pecaminoso. Jesus veio para redimir não apenas as nossas ações, mas também as nossas palavras. Na cruz, Ele foi insultado, cuspido, acusado injustamente e mesmo assim, Ele permaneceu em silêncio. Ele suportou palavras de ódio para que nós pudéssemos ser perdoados também pelas nossas palavras. A nossa esperança, amados irmãos e amigos, não está em nós nos calarmos, mas está em estarmos cheios do Espírito Santo e sermos santificados a cada dia. O pecado do falar não é algo superficial ou ocasional. Na verdade, é algo profundo. A língua corrompe o corpo todo, altera o rumo da nossa vida e é usada por Satanás para espalhar a destruição. Tiago, ao dizer que nenhum homem pode dominar a língua, Tiago não nega a possibilidade de mudança, mas na verdade ele quer mostrar que essa mudança só pode vir da parte do nosso Deus. Provérbios 16:27 diz: o homem perverso cava o mal e nos seus lábios há como que fogo ardente. A Bíblia é clara. A língua tem um potencial destrutivo divinamente reconhecido, que é falado ao longo do Antigo Testamento e também por várias vezes no Novo Testamento. A língua é um instrumento poderoso e, quando não está sob o domínio do Espírito, torna-se uma arma de destruição espiritual. Na verdade, amados irmãos e amigos, nós devemos reconhecer que as nossas palavras podem destruir mais do que imaginamos. Ela tem uma capacidade de destruição incrível. Podem destruir reputações, podem destruir amizades, famílias, ministérios. A nossa língua descontrolada só demonstra o sintoma do pecado. Não nos desculpemos dizendo: mas foi só uma frase, foi só uma palavra, ou eu sou assim, sempre fui assim. Tiago mostra que uma só palavra pode ser como uma faísca que incendeia uma floresta inteira. Na verdade, devemos examinar o nosso coração. Se temos amargura nas nossas palavras e nas nossas ações, se temos mentira nas nossas palavras, se temos murmuração, há uma grande probabilidade de haver fogo ativo em nós. Aquele fogo que incendeia um bosque. Arrependemos-nos, confessemos os nossos pecados, peçamos a Deus que Ele purifique o nosso falar. Enquanto não reconhecermos o poder que a língua tem de destruição, nós vamos continuar a deixar que a língua continue a fazer estragos. A única forma de nós combatermos a destruição que a língua tem e o poder de destruição que a língua tem é ter uma vida transformada por Jesus Cristo. Daí em diante, o Espírito Santo irá conduzir todo o nosso falar e irá conseguir conter o poder de destruição que a nossa língua tem. Para isso, o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer a nossa condição pecaminosa e reconhecer a nossa necessidade de Jesus Cristo. Devemos crer que aquele sacrifício que foi feito por meio do Filho de Deus é a única forma, na verdade, de nós podermos obter salvação. Só por meio de Jesus podemos ter uma vida transformada. Só por meio de Jesus a nossa língua irá deixar de servir para destruição. Porque, como Tiago disse, e bem, na verdade, se nós não conseguimos dominar a nossa própria língua,
só uma pessoa que a pode dominar. É Jesus Cristo. E é isso que nós devemos então nos entregar e deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Então, como quarto ponto, temos a língua revela. E revela o quê? O estado espiritual da nossa vida. Versículo 9 até 12. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Agora Tiago chega ao coração do problema, a incoerência espiritual. Tiago termina este trecho com a conclusão do problema de base. A língua revela o que está no nosso interior. Na verdade, nós usamos a mesma boca para adorar a Deus e para difamar pessoas que são feitas à imagem desse Deus. Esta contradição é insustentável. Na verdade, mostra um coração dividido, mostra um coração hipócrita. Tiago chega mesmo a dizer que não convém que se faça assim, indicando que é incompatível com a fé verdadeira que ele anda a explicar ao longo da sua carta. E Tiago usa duas ilustrações para mostrar isso. A fonte, que não pode produzir água doce e salgada, e as árvores, neste caso, a figueira, que não pode dar azeitonas, e a videira, que não pode dar figos. A essência define o que sai da fonte. A essência define o fruto da árvore. Se a língua é amarga, a fonte está contaminada. Se a língua difama, só demonstramos o fruto que está no nosso coração. Tiago termina esta reflexão mostrando que o problema da língua não é apenas um problema funcional, como já vimos. Ele é um problema espiritual. A incoerência do falar, louvar a Deus e difamar o próximo, na verdade é sinal de um coração dividido, que ou não está regenerado ou ainda é imaturo. A incoerência do falar desmascara a nossa religiosidade superficial. O que falamos revela quem somos, não apenas o que pensamos. A língua é um sismógrafo do nosso coração. Cada palavra que sai revela se há estabilidade interior ou hipocrisia espiritual. Em Romanos 12, 1 a 2, Paulo disse o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui diz que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E esta renovação também inclui a nossa língua, o nosso vocabulário, os nossos comentários, as nossas conversas. Na verdade, inclui o nosso coração. Todo ele necessita de ser transformado diariamente pelo poder do Espírito Santo. Precisamos de ser santificados por ele. Sem o auxílio do Espírito Santo, nós vamos estagnar. E provavelmente vamos demonstrar a nossa imaturidade espiritual, ou na verdade vamos demonstrar que não somos cristãos. Perguntemo-nos honestamente: será que temos sido hipócritas no falar?
Ao domingo louvamos e adoramos, mas em casa murmuramos? Em oração bendizemos, mas em privado criticamos, sem qualquer tipo de amor? Com a mesma boca fazemos duas coisas tão distintas. A forma como falamos com os outros revela aquilo que está no nosso coração. Maltratamos quem foi criado à imagem de Deus. Na verdade, é ofender o próprio Criador. Devemos nos arrepender da nossa hipocrisia verbal. Peçamos a Deus um coração íntegro e uma língua santa. Mesmo no contexto da igreja, a nossa comunhão deve ser marcada por palavras consistentes com a adoração que prestamos ao nosso Deus, com a fé que professamos dizer ter. Se exaltamos a Deus aos domingos, não podemos ferir os nossos irmãos à segunda-feira. Devemos buscar a coerência espiritual e deixar a nossa hipocrisia para trás. Então, como vimos neste quarto ponto, a língua revela a nossa espiritualidade. E como último ponto, e aquilo que é a nossa esperança, aquilo que já temos vindo a ver ao longo dos 4 pontos, precisamos de entender então qual é a esperança da nossa língua. Qual é a esperança do nosso coração que está sujo, que precisa de ser transformado. A verdade é que só Deus pode domar e dominar a nossa língua. Tiago pinta um quadro sombrio da nossa língua. E com razão. A nossa língua é isto e muito mais daquilo que Tiago disse. Mas ele não está a chamar o cristão apenas ao autodomínio. Ele está a mostrar que a nossa única esperança é uma transformação interior. Isto não é um apelo ao desespero, mas uma confissão da impotência humana diante de um problema que não é mecânico. O problema é espiritual. A língua é incontrolável porque é um reflexo do coração caído. É um reflexo daquilo que aconteceu no Jardim do Éden. A separação entre Deus e os homens. Desde o pecado, que a nossa inclinação é para fazer o mal. Como Paulo diz em Romanos 3, não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. Nós sermos inaptos para fazer o bem, como por exemplo domarmos a nossa própria língua, não é um discurso novo ao longo da nossa Bíblia. A língua é o termômetro do nosso coração. Só um coração regenerado pelo Evangelho pode produzir uma língua renovada, um falar renovado. John Owen disse: onde há uma língua indomável, há um coração não convertido. A língua revela a corrupção do nosso coração e nenhum homem pode domá-la. Apenas Deus pode domar a nossa língua. Como já vimos hoje, a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, a língua não é o problema final. O coração é o problema. A solução para a língua não é o autodomínio, mas uma transformação espiritual. É por isso que Jesus veio com uma palavra viva para redimir o nosso coração. Na cruz, Jesus não retorquiu os insultos. Ele permaneceu em silêncio diante daquelas acusações para que nós pudéssemos ser perdoados pelas nossas palavras pecaminosas. Ele ressuscitou para nos dar um novo coração e deixou-nos o Espírito Santo para renovar também as nossas palavras. A obra redentora de Cristo não termina no perdão. Ela continua na santificação. E por isso nós lemos o artigo 10 da santificação, que é uma busca diária que nós devemos ter. Não estagnar. Buscar esta santificação por meio do Espírito Santo. Uma demonstração
desta obra de santificação que Deus está a fazer nas nossas vidas é também nós controlarmos a nossa língua. A santificação é também nós termos cuidado com o que dizemos e procurarmos ser edificantes no nosso falar. Não porque somos muito bons, não porque temos muitas qualidades, não porque somos mais inteligentes que os outros, mas porque dependemos do nosso espírito, porque assumimos que nós próprios não somos capazes de controlar a nossa língua. Só pelo poder do Espírito Santo nós somos capazes de dominar a nossa língua. E porque dependemos deste Espírito, Ele continua a fazer a sua obra em nós e continua a santificar-nos dia após dia. Tivemos a oportunidade hoje de ver que a língua revela o estado do nosso coração. E quando a nossa fala é incoerente com a fé que professamos, isso não é um detalhe, na verdade, é um sinal da nossa crise espiritual. O argumento de Tiago foi claro e direto. A língua tem um poder muito grande e só pode ser dominada quando existe um coração transformado pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos aceitar a incoerência da nossa língua. Se usamos palavras para ferir, para difamar, para dividir, para mentir ou para manipular, na verdade, provavelmente, nós estamos a mostrar aquilo que está no nosso coração, que é um coração não arrependido. Temos de nos arrepender dos nossos pecados. Temos de ter um coração transformado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Há esperança. E ela não está em nós falarmos menos, mas sim em sermos transformados. Jesus Cristo, a palavra eterna, morreu pelos nossos pecados. E Ele ressuscitou para nos dar um coração regenerado. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, é na dependência do Teu Espírito e no nome do Teu Filho que nos achegamos a Ti. Perdoa-nos porque temos falhado redondamente. Perdoa-nos porque muitas vezes pecamos e usamos a nossa língua para destruir. Usamos a nossa língua para difamar. Ajuda-nos a podermos controlar a nossa língua. Continua a transformar o nosso coração à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Santifica-nos. Só com o Teu poder e no auxílio do Espírito Santo nós seremos capazes de combater o nosso pecado.